O seu caminho para um envelhecimento saudável. O guia de um médico para viver plenamente na melhor idade. Boa tarde. Como um médico que passou décadas cuidando de idosos, quero compartilhar com vocês 7 princípios essenciais que podem transformar a maneira como vocês envelhecem. Estas não são apenas sugestões, são estratégias baseadas em evidências que podem adicionar anos à sua vida e vida aos seus anos. Permitam-me guiá-los através do que décadas de pesquisa médica nos dizem sobre envelhecer com sucesso. Seção 1. A sua base para mobilidade e força. Vamos começar com algo que você faz todos os dias: caminhar. A sua velocidade de caminhada é, na verdade, um dos mais poderosos indicadores de quanto tempo você viverá. Eu digo aos meus pacientes que não se trata apenas de ir do ponto A ao ponto B. Trata-se de medir quão bem todo o seu corpo funciona em conjunto. Pesquisas envolvendo mais de 34 mil adultos mostram que, se você consegue caminhar a 1 metro por segundo, o que equivale a cerca de 3,6 quilômetros por hora, você provavelmente viverá mais do que esperaríamos com base apenas na sua idade. De forma ainda mais notável, estudos da Universidade de Leicester descobriram que pessoas que caminham de forma rápida têm padrões de envelhecimento celular equivalentes a ser 16 anos mais jovem. Essencialmente, seu corpo seleciona uma velocidade de caminhada que se adapta a todos os seus sistemas vitais: coração, pulmões, músculos, ossos e sistema nervoso. Quando sua velocidade de caminhada diminui, é o seu corpo nos dizendo que algo importante está mudando. É por isso que eu o encorajo a pensar na velocidade da caminhada como um sinal vital, assim como a pressão arterial ou a frequência cardíaca. Você não precisa de equipamentos caros para monitorar isso. Basta cronometrar o tempo que leva para atravessar sua sala de estar ou o corredor de vez em quando. Eu recomendo que você tente manter uma velocidade de caminhada acima de 0,8 metros por segundo. Isso se traduz em caminhar 1,5 km em cerca de 20 minutos ou menos. Se você atualmente caminha mais devagar que isso, não se preocupe. Mesmo aumentar seu ritmo em pequenas quantidades proporciona benefícios significativos. O segredo é caminhar com propósito e intensidade, não apenas passear. Comece de onde você está e aumente gradualmente o seu ritmo. Eu digo aos meus pacientes para pensarem nisso como caminhar como se estivessem atrasados para um compromisso importante. De forma rápida, com propósito, mas não tão rápido a ponto de ficar sem fôlego. Até mesmo 10 minutos de caminhada rápida diariamente estão associados a uma maior expectativa de vida. Agora, vamos falar sobre algo igualmente crucial: a força nas suas pernas. Após os 30 anos, você perde naturalmente de 3 a 5% da sua massa muscular a cada década, e essa perda se acelera após os 60. Essa condição, chamada sarcopenia, afeta sua capacidade de subir escadas, levantar-se de cadeiras e manter sua independência. Os músculos das suas pernas são particularmente importantes porque são o maior grupo muscular do seu corpo e impactam diretamente a sua mobilidade. A boa notícia é que o treinamento de resistência, exercícios que fazem seus músculos trabalharem contra um peso ou força, é a única maneira comprovada de não apenas retardar essa perda, mas de fato revertê-la. Eu quero que você faça um teste simples agora mesmo. Sente-se em uma cadeira e levante-se sem usar as mãos. Se você consegue fazer isso facilmente, ótimo. Se você tem dificuldade ou precisa usar as mãos, isso nos diz que a força das suas pernas precisa de atenção. Pesquisas mostram que pessoas que conseguem realizar este teste de sentar e levantar da cadeira com facilidade têm taxas de sobrevivência significativamente melhores nos próximos 5 a 10 anos. A solução é o treinamento de resistência progressivo.
2 a 3 vezes por semana. Isso não significa que você precise entrar para uma academia ou levantar pesos pesados. Você pode começar com exercícios usando o peso do corpo, como o próprio sentar e levantar da cadeira, flexões na parede e elevação de calcanhares. A chave é aumentar gradualmente o desafio à medida que você fica mais forte. Para que a nutrição apoie seus músculos, você precisa de proteína adequada, cerca de 20 a 35 gramas em cada refeição. Isso pode significar adicionar um ovo ao seu café da manhã, incluir feijão no seu almoço ou comer peixe ou frango no jantar. Seus músculos precisam dessa proteína para manter e construir força, especialmente com o avanço da idade. Eu também quero abordar a saúde cognitiva, que está intrinsecamente ligada à sua saúde física. Seu cérebro, assim como seus músculos, segue o princípio de use ou perca. Embora algumas mudanças na velocidade de processamento sejam normais com o envelhecimento, um declínio cognitivo significativo não é inevitável. O conceito de reserva cognitiva explica por que algumas pessoas mantêm o raciocínio afiado até os 90 anos, enquanto outras enfrentam dificuldades mais cedo. Pense na reserva cognitiva como uma conta bancária. Quanto mais você deposita através do aprendizado, interação social e desafios mentais, mais você pode sacar quando necessário. O exercício físico é talvez a ferramenta mais poderosa para a saúde do cérebro. Quando você se exercita, seu cérebro produz mais de uma proteína chamada fator neurotrófico, derivado do cérebro, que age como um fertilizante para as células cerebrais. O exercício também aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro e reduz a inflamação que pode danificar o tecido cerebral. Pesquisas mostram consistentemente que pessoas que se exercitam regularmente têm um risco 40% menor de declínio cognitivo. Isso não exige treinos intensos. A mesma caminhada rápida que mencionei anteriormente proporciona benefícios cerebrais substanciais. A estimulação mental é igualmente importante. Desafie seu cérebro com atividades que sejam adequadamente difíceis, mas não frustrantes. Isso pode incluir ler livros um pouco acima do seu nível habitual, aprender uma nova habilidade como um instrumento musical ou um idioma, fazer palavras cruzadas ou participar de conversas complexas. O engajamento social fornece outra forma crucial de estimulação cognitiva. Quando você interage com outras pessoas, seja família, amigos ou membros da comunidade, seu cérebro processa informações sociais complexas, lembra detalhes de conversas e gerencia respostas emocionais. Essa multitarefa mantém seus sistemas cognitivos afiados. O sono é o tempo de manutenção do seu cérebro. Durante o sono, seu cérebro elimina resíduos metabólicos, incluindo proteínas associadas à doença de Alzheimer. Tente dormir de 7 a 9 horas, com um horário consistente para deitar e levantar, mesmo nos fins de semana. Seção 2. O poder da conexão e do propósito. Deixe-me falar sobre algo que pode te surpreender. Seus relacionamentos estão entre os mais fortes indicadores de quanto tempo você viverá. A pesquisa sobre isso é tão convincente que considero o isolamento social uma emergência médica. Estudos que acompanharam milhares de pessoas ao longo de décadas mostram que relacionamentos sociais fortes proporcionam benefícios de longevidade equivalentes a parar de fumar. Por outro lado, o isolamento social aumenta o risco de morte em 50%. Isso não se trata apenas de se sentir sozinho. Trata-se de mudanças mensuráveis na resposta ao estresse do seu corpo, na função imunológica e nos níveis de inflamação. Quando você se sente socialmente conectado, seu corpo produz menos cortisol, o hormônio do estresse, que pode danificar seu coração, cérebro e sistema imunológico. Sua pressão arterial tende a ser mais baixa, seu sistema imunológico funciona melhor
e você tem mais probabilidade de adotar comportamentos saudáveis. A qualidade importa mais do que a quantidade quando se trata de relacionamentos. Você não precisa de dezenas de amigos. Você precisa de conexões significativas com pessoas que oferecem apoio emocional, ajuda prática e companhia. Podem ser membros da família, amigos de longa data, vizinhos ou pessoas que você conhece através de atividades. Se você está se sentindo isolado no momento, comece pequeno. Procure uma pessoa esta semana. Faça uma ligação, envie uma mensagem ou combine uma visita breve. Considere participar de um grupo comunitário, organização religiosa ou atividade voluntária. Muitas comunidades têm centros de convivência para idosos que oferecem atividades sociais, programas educacionais e serviços de refeições. A tecnologia pode ajudar a manter relacionamentos à distância. Chamadas de vídeo com os netos, grupos sociais online ou comunicação digital com velhos amigos podem proporcionar uma conexão significativa. Não deixe que a falta de familiaridade com a tecnologia o impeça de explorar essas opções. Muitas comunidades oferecem treinamento em tecnologia para idosos. As conexões intergeracionais são particularmente valiosas. Pesquisas mostram que idosos que interagem regularmente com pessoas mais jovens mantêm uma melhor função cognitiva e relatam maior satisfação com a vida. Considere oportunidades de mentoria, ler para crianças em bibliotecas ou participar de programas intergeracionais. Agora, vamos discutir algo que dá direção e significado à sua vida: seu senso de propósito. Ter um forte senso de propósito, sentir que sua vida tem significado e direção, pode literalmente adicionar anos à sua vida. Pesquisas envolvendo mais de 7.000 adultos descobriram que aqueles com o maior senso de propósito tinham um risco 15% menor de morte por qualquer causa. Para as mulheres, esse benefício foi ainda mais forte, um risco de mortalidade 34% menor. O propósito também protege contra o declínio cognitivo, reduzindo o risco de comprometimento cognitivo leve em 28%. O propósito não precisa ser grandioso. Trata-se de ter razões para se levantar de manhã que sejam importantes para você. Isso pode ser cuidar de um animal de estimação, cuidar de um jardim, ser voluntário em uma instituição de caridade local, orientar jovens, manter tradições familiares, criar arte ou contribuir para sua comunidade. O propósito, muitas vezes, evolui à medida que as circunstâncias da vida mudam. O que deu sentido à sua vida durante seus anos de trabalho pode ser diferente do que importa agora. Isso é natural e saudável. A chave é identificar conscientemente o que atualmente dá sentido à sua vida e buscar ativamente essas atividades. O voluntariado é particularmente poderoso para desenvolver o propósito. Quando você é voluntário, está contribuindo para algo maior que você, usando suas habilidades e experiências de forma significativa e, muitas vezes, conectando-se com pessoas que pensam como você. Pesquisas mostram que voluntários têm menores taxas de depressão, melhor saúde física e maior longevidade. Considere seu conhecimento e experiência únicos. O que você pode compartilhar com os outros? Talvez você tenha experiência profissional que possa beneficiar organizações sem fins lucrativos, experiência de vida que possa guiar pessoas mais jovens ou habilidades que possam aprimorar programas comunitários. Atividades de construção de legado também proporcionam um forte propósito. Isso pode envolver escrever histórias de família, compartilhar histórias com os netos, criar álbuns de fotos ou documentar lições de vida importantes. Essas atividades conectam você tanto ao passado quanto ao futuro, proporcionando um senso de continuidade e significado. Estabelecer metas continua sendo importante, independentemente da idade. Defina metas de curto e longo prazo que se alinhem com seus valores e interesses.
Podem ser metas de aprendizado, de relacionamento, de saúde ou de contribuição. Ter algo para almejar fornece direção e motivação. Buscas criativas oferecem outro caminho para o propósito. Seja pintura, escrita, música, artesanato ou qualquer outra expressão criativa, essas atividades proporcionam satisfação pessoal e muitas vezes oportunidades de compartilhar suas criações com os outros. Hydrations, Seção 3. Nutrindo seu corpo e controlando marcadores de saúde-chave. Vamos falar sobre como abastecer seu corpo adequadamente. O que você come se torna ainda mais importante à medida que envelhece, porque seu corpo se torna menos eficiente na absorção de nutrientes, enquanto sua necessidade de nutrição de alta qualidade aumenta. O estudo de saúde das enfermeiras de Harvard, que acompanhou mais de 100 mil pessoas por 30 anos, identificou os padrões alimentares mais eficazes para um envelhecimento saudável. Aqueles que seguiram o que os pesquisadores chamam de índice de alimentação saudável alternativo tiveram uma chance 86% maior de envelhecer com sucesso, chegando aos 70 anos com boa função física e cognitiva. Não se trata de seguir dietas restritivas, trata-se de escolher consistentemente alimentos que nutrem seu corpo. O padrão que funciona melhor enfatiza vegetais, frutas, grãos integrais, oleaginosas, leguminosas, peixes e óleos saudáveis, enquanto limita alimentos processados, bebidas açucaradas e excesso de carne vermelha. Deixe-me explicar isso de forma prática. Tente consumir 5 porções de vegetais diariamente. Pode parecer muito, mas isso inclui tudo, desde o espinafre na sua omelete matinal até as cenouras no seu lanche da tarde. Cada porção é cerca de meia xícara de vegetais cozidos ou uma xícara de folhas verdes cruas. Inclua 4 porções de frutas diariamente, focando em frutas inteiras em vez de sucos. Frutas vermelhas são particularmente benéficas. Mirtilos, por exemplo, contêm compostos que podem ajudar a proteger seu cérebro de alterações relacionadas à idade. Escolha grãos integrais, em vez de refinados sempre que possível. Isso significa arroz integral em vez de arroz branco, pão integral em vez de pão branco e aveia em vez de cereais matinais açucarados. Grãos integrais fornecem fibras, vitaminas do complexo B e minerais que apoiam um envelhecimento saudável. Inclua peixe 2 vezes por semana, especialmente peixes gordurosos, como salmão, sardinha ou cavala. Eles fornecem ácidos graxos ômega 3 que apoiam a saúde do coração e do cérebro. Se você não come peixe, considere nozes, sementes de linhaça ou chia como fontes alternativas. As oleaginosas são particularmente importantes para os idosos. Um punhado de oleaginosas por dia, cerca de 30 gramas, fornece gorduras saudáveis, proteínas e vários micronutrientes. Pesquisas mostram que pessoas que comem oleaginosas regularmente vivem mais e têm menores taxas de doenças cardíacas. À medida que você envelhece, precisa de mais proteína para manter a massa muscular. Inclua de 20 a 35 gramas de proteína em cada refeição. Isso pode ser ovos no café da manhã, feijão ou frango no almoço, e peixe ou tofu no jantar. Distribua a proteína ao longo do dia, em vez de comer a maior parte em uma única refeição. A hidratação torna-se crucial à medida que você envelhece, porque sua sensação de sede diminui. Tente beber de 8 a 10 copos de líquidos por dia, incluindo água, chás de ervas e sopas. Se você toma medicamentos, alguns podem aumentar sua necessidade de líquidos. Agora vamos abordar os números que importam para a sua saúde: pressão arterial, açúcar no sangue e colesterol. Esses 3 parâmetros são como os medidores no painel do seu carro. Eles nos dizem quão bem seu sistema cardiovascular está funcionando. O controle da pressão arterial
é particularmente importante à medida que você envelhece. O estudo Sprint, que analisou adultos com mais de 75 anos, descobriu que o controle intensivo da pressão arterial, mantendo o número superior abaixo de 120, reduziu ataques cardíacos, derrames e mortes em 25-27%. Sua meta deve ser inferior a 130-80 milimias para a maioria dos idosos. Monitore sua pressão arterial em casa, se possível. Faça medições em diferentes horários do dia e leve esses registros para suas consultas médicas. Se você está tomando medicamentos para a pressão arterial, tome-os exatamente como prescrito e não pare de tomá-los sem consultar seu médico, mesmo que se sinta bem. A dieta DASH, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e laticínios com baixo teor de gordura, enquanto limita o sódio, pode reduzir a pressão arterial tão eficazmente quanto alguns medicamentos. Reduza o sódio cozinhando mais em casa, lendo os rótulos dos alimentos e escolhendo alimentos frescos em vez de processados. O controle do açúcar no sangue requer um equilíbrio entre um controle rigoroso e a prevenção de episódios perigosos de baixo nível de açúcar no sangue. Se você tem mais de 65 anos e diabetes, sua meta de A1C, hemoglobina glicada, pode ser um pouco mais alta que a de adultos mais jovens, geralmente de 7 a 8% em vez de abaixo de 7%. Monitore seu açúcar no sangue conforme recomendado por sua equipe de saúde. Preste atenção aos sintomas de açúcar no sangue alto e baixo e ajuste o horário dos medicamentos e a ingestão de alimentos de acordo. O padrão da dieta mediterrânea é particularmente eficaz para o controle do açúcar no sangue em idosos. O manejo do colesterol evoluiu significativamente. Pesquisas recentes mostram que medicamentos para baixar o colesterol beneficiam os idosos tanto quanto as pessoas mais jovens. Mas se você tem fatores de risco cardiovascular, seu colesterol LDL deve estar tipicamente abaixo de 100 mg/dl. A chave para gerenciar esses parâmetros é trabalhar em estreita colaboração com sua equipe de saúde, ao mesmo tempo em que faz mudanças no estilo de vida que apoiam seus objetivos. O monitoramento regular, a adesão à medicação e escolhas de estilo de vida saudáveis trabalham juntos para manter esses números em faixas saudáveis. Lembre-se que esses 7 elementos, velocidade de caminhada, força das pernas, engajamento cognitivo, conexões sociais, alimentação saudável, senso de propósito e controle dos parâmetros de saúde, trabalham juntos de forma sinérgica. Você não precisa aperfeiçoar todos os 7 simultaneamente, mas melhorias graduais em cada área se acumularão com o tempo. Comece com 1 ou 2 áreas em que você se sente mais confiante, depois incorpore gradualmente as outras. Seu objetivo não é a perfeição, é o progresso consistente em direção a uma vida mais saudável e gratificante. A pesquisa mostra claramente que nunca é tarde para começar. E cada mudança positiva que você faz contribui para seu bem-estar geral e longevidade. Seus anos dourados podem verdadeiramente ser seus anos mais saudáveis e com mais propósito se você se comprometer com esses princípios baseados em evidências. A escolha é sua e a hora de começar é agora.